Hello people! Clipcast chegando agora, anywhere, everywhere, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, ou onde mais você estiver nesse momento, com muito carinho no coração, nesse mês de setembro, um mês que já está quase finalizando, mas que ainda nós temos um pouquinho para dizer sobre os acontecimentos desse mês, que foram tantos. Temos vivido dias intensos nesse 9 de 2024, quase 10, uau! E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, serva de Deus, empresária, com uma história incrível. Ela que lançou o livro dela há pouco, dia 2 de setembro, próximo passado, aqui mesmo em Alphaville, São Paulo, e teve uma noite muito especial. O livro traz uma mensagem sobrenatural para a vida de todas as pessoas que precisam superar algo, mas eu não vou falar para você o que é, porque isso é ela que vai contar. Mas sem mais delongas, eu vou falar para vocês quem é que está conosco aqui. A minha convidada é a Márcia Pequeno. Boa tarde, Márcia, tudo bom? Boa tarde, Jo. Seja muito bem-vinda aqui nos nossos estúdios da Clipcast com a Jolie. Uau, o prazer é todo meu. Deus abençoe a sua vida. Márcia Pequeno. Márcia Pequeno, de quem é esse sobrenome, Pequeno? Uau, Pequeno é o sobrenome da família do meu pai, do interior do Ceará, Oroz. Olha, porque de pequeno a Márcia não tem nada. Ela é uma grande serva de Deus, uma escritora que está se revelando aí, muito talentosa, não é, Márcia? Uau, eu sou sim, graças a ele, né? Sou pequena porque eu tenho ele como grande na minha vida. Uau, olha, quem sabe faz ao vivo. Quem é a Márcia? Vamos começar já dizendo quem é a Márcia. Uau, eu sou filha amada de Deus, esposa do Leonardo, mãe da Letícia e da Rafaela. Amém. Sou dentista com 8 pós-graduações, só que muito obediente a Deus. Hoje sou escritora também, né? E estou em obediência. Deus me pediu para sair do Ceará, eu vim para cuidar do meu primeiro ministério, que é a minha família. Uau, e que família linda! Então são 2 filhas, né, Márcia? Tenho 2 filhas, a Rafaela, a Letícia, e o Leonardo, que é advogado empresarial, meu esposo. Glória a Deus pela família, né? Uau. Aqui no nosso programa a gente sempre fala de família. Os nossos convidados que vêm aqui, que são direcionados por Deus, eu creio nisso. Amém. Sempre tem algo a dizer inerente à família. E é o nosso primeiro ministério. Quando eu investi a ordem, né? Porque a ordem é o correto. É Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar, e em terceiro lugar, a profissão, amigos. Quando eu era lá no Ceará, referência em saúde, tinha uma clínica com vários especialistas, então eu vivia muito para o meu trabalho. Então, quando eu começava a atender de 8 da manhã às 10 da noite, eu não sentia fome, eu não sentia sede, porque aquilo ali para mim era algo, já tinha virado, pronto, até que te realizava. Me realizava, sim, e eu esquecia do resto. Márcia, 8 pós-graduação. Então, Márcia saiu do Ceará, veio para São Paulo, mas quando estava lá, em pleno exercício da profissão de dentista, fez 8 pós-graduação e era full time no trabalho. E eu amava inovar. Tanto que aqui foi uma foto que colocaram no jornal da cidade, que eu fazia com que a clínica ficasse toda lúdica. No atendimento infantil, a recepção, a administradora, os dentistas, todos a auxiliar, todos fantasiados, porque as crianças chegavam lá e se sentiam bem. Então, os clientes queriam ficar volta. Quero ir para a Tia Márcia, eu quero ir para a Tia Márcia novamente. Nossa, que interessante. Então, era um conceito de clínica para atendimento às famílias, especialmente às crianças. Toda a família. Toda a família. E aí você se vestia de super-herói a caráter para que as crianças se sentissem ali acolhidas, né? Porque era um momento teoricamente, de dor, que era amenizado pelo acolhimento, pelo aconchego e por esse conceito. Márcia, aquela ideia maravilhosa. De onde você tirou essa inspiração na época? Veio de Deus, porque na época ninguém no Ceará tinha
atendia assim. E eu comprei uma fantasia, que não era nem um jaleco, que aqui é um jaleco, Sim. no Mercado Livre, e comecei a usar e comecei a ver que as crianças, quando olhavam para mim, diziam assim, ai, a Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha me abraçava quando eu estava de Cinderela, que o primeiro foi a Cinderela. Eu estava fantasiada toda de princesa, as crianças olhavam para mim assim, ai... querendo pegar. Abraçando, e ela não tinha coragem de chorar para Cinderela. Sim. Ou para Mulher Maravilha, ou a fantasia que eu estava. Aí eu comecei a ver que estava dando resultado. certo. Aí comecei a inovar e trazer outros profissionais para a clínica. Teve uma época que eu tinha 44 profissionais. Uau, porque eu não Márcia. conseguia dar conta. Não dava para eu querer atender toda a família. Então, o cliente vinha para mim, eu fazia o plano de tratamento, fazia o primeiro atendimento e direcionava para os especialistas. Então, eu era dentista e empresária. Uau, Márcia, que empresária. Falta hoje no mercado pessoas assim inovadoras, porque por mais que a gente tenha tanto acesso à tecnologia, a tantas coisas, a gente está aí com a robótica que está super avançada, mas o que falta hoje é o carinho, é o aconchego humano, o amor. Então, quando a gente vê isso intrínseco, né, na sua profissão, no seu trabalho, onde a gente puder colocar, realmente faz toda a diferença, né, Márcia? E a clínica hoje continua funcionando, apenas eu saí, vendi, porque eu tentei administrar a distância e... Não deu certo. Preferi não. Eu disse, não, eu acredito que Deus tinha um ciclo, né, lá no Ceará. Então, encerrou aquele ciclo. Eu acredito que sim, mas como eu estou em obediência, é o que eu pergunto todos os dias. Deus, o que é que para onde eu vou? Qual o meu próximo passo? Com quem eu devo estar? Porque é Ele, né? É o Pai. Ô, Márcia, enquanto você está falando assim, eu sinto que o seu chamado de Deus vai ser sempre com pessoas. Com certeza. E Deus, ele é assim maravilhoso. Ontem a gente estava até conversando sobre isso. Quando você fala da clínica, o seu olho brilha. Era algo muito precioso para você. E só que Deus, ele sabe aquilo que você pode entregar. E ele conhece o seu coração. Então ele pediu para que você sacrificasse algo. E você sacrificou a sua profissão. Isso é muito forte. Quando que você se deu conta disso? Que você teria que sacrificar a sua profissão por causa de um chamado de Deus? A família. Quando o meu esposo teve que vir para São Paulo, porque ele viajava muito para cá e eu ficava lá trabalhando. Sim. E quando meu pai faleceu, por isso o livro, né, Florescendo no Jardim do Luto, eu tive muitas perdas. Então, quando meu pai faleceu, porque ele vinha, voltava e eu continuava lá porque meu pai não viajava, ele não gostava, ele tinha medo de avião. Sim. E minha mãe só viajava com meu pai. Sim. Então eu dizia muito para o meu esposo, olha, eu não posso ir, por mais que eu sacrifique minha profissão, largue tudo e lhe acompanhe, tem meus pais, eu não posso. Aí fui desobediente, né? Sim, na verdade, sim. eu tinha que acompanhar o esposo. Sim. Aí eu disse, quando meu pai faleceu, eu disse, não, então chegou a hora de eu acompanhar o meu esposo, porque senão eu ia perder, porque ele estava mais tempo aqui do que lá comigo. Então, foi quando eu decidi vir para cá e pedir a Deus que falasse, é para eu ir mesmo, Deus, se for, pedia para Ele confirmar. E que agonia aí, Márcia. Foi difícil. Foi 1 ano que eu passei organizando a clínica para ela funcionar sem a minha presença. Então, eu ia aos poucos saindo, deixando outras pessoas no meu lugar. Então, eu passei 1 ano me preparando para vir. E quando você fala se preparando para o novo ciclo, para a nova etapa que você ia trilhar dali um tempo, é muito profundo, porque a gente conversando aqui hoje, parece que foi fácil, mas não foi fácil, né, Márcia? Quem vê assim, porque ela chegou lá, já estava bem. Não é fácil, porque eu passei, na verdade, o 1 ano que eu estava me preparando, era me preparando a minha mãe também. Sim, e se preparando, né? Me preparando. Aceitando esse desafio. Esse novo chamado, esse né? novo chamado. Quantas mulheres, Márcia, hoje são desafiadas a tomar uma decisão para preservar a sua família e na hora recuam em nome da sua profissão, em nome do seu salário, em nome de tantas coisas, e depois
anos à frente choram. E aí não tem mais como voltar atrás, porque a gente vê que é uma quantidade muito grande de crianças, de jovens, adolescentes hoje, que eles não tiveram essa decisão do pai ou da mãe quando precisaram ter, porque era muito mais, teoricamente, se você fosse pensar em termos financeiros, talvez vantajoso você se manter ali na clínica e deixar a sua família toda disfuncional, porque em prol disso, e é o que acontece isso, mas hoje você está aqui, Márcia, porque a sua decisão, a sua imagem, aquilo que você fez, o seu testemunho, ele vai serve já para muitas mulheres que têm essa oportunidade dada por Deus. Às vezes a gente pode parecer que está perdendo, mas em pouco tempo você vai saber que aquela decisão que você tomou para estar em harmonia com a sua família, em obediência a Deus, acho que é a melhor opção. Com certeza. E eu sempre perguntava, meu Deus, como é que vai ser? Eu acostumada a ter tudo do que eu produzia, né? Sim. Eu trabalhava e comprava o que eu queria. Meu Deus, como é que vai ser eu depender do meu esposo? Aí é como se ele falasse no meu coração, eu sou o teu pai. Eu vou te dar a provisão, a proteção Amém. E a direção. Então, muitas vezes eu duvidava e dizia, meu Deus, será que o Senhor vai me dar tudo isso mesmo? Mas eu vou obedecer. Seja o que... E as crianças tinham quantos anos, Márcia? A Rafinha tinha 10 anos e a Letícia 8 aninhos. Então eram novinhas, né? 8 e 10 anos. Mas elas vieram sofridas, né? Porque quando meu pai faleceu, que eu decidi vir, eu passei só 1 ano me preparando a minha mãe também para vir. Só que a minha mãe é algo que eu falo aqui no livro, porque no livro eu falo um pouco da minha história, de Sim. como eu superei o luto, mas também falo do exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela não superou o luto. Então, após 1 ano que o meu pai faleceu, ela faleceu também. Porque não superou o luto. Você vai contar essa história daqui a pouco, mas antes a gente vai retroceder. A Márcia, ela é mãe de 2 meninas, lindas meninas. Uma delas é filha do coração. E conta pra gente como é que foi essa decisão linda de ter uma filha do coração. Porque eu te faço essa pergunta, Márcia, porque eu fui num culto numa comunidade aqui em São Paulo e o pastor estava fazendo uma campanha para que houvesse adoção. Eu vejo os pastores, os líderes cristãos fazerem muitas campanhas para muitas coisas, para projetos sociais, mas de fato eu vejo poucos falam a respeito da importância da adoção, de você ter essa atitude de adotar uma criança, até porque não é algo simples, não incorre só a questão financeira, mas também a parte emocional, o histórico daquela criança. O processo de adoção no Brasil também não é tão fácil, não é tão simples, mas ele estava assim, levantando essa bandeira e orando, e eu fiquei muito emocionada quando eu vi isso, né? E foi o Theo Hayashi, posso até dizer aqui que foi o Theo Hayashi. Eu achei lindo essa iniciativa dele, incentivando os membros a adotarem uma criança, porque o Brasil tem muitas crianças órfãos, não só bebezinha, mas maiores também, que vão, se ninguém for lá e adotar, vai passar a vida toda num orfanato, sem ter alguém que acolha essa criança. Como é que foi a sua decisão de ter uma filha do coração? Eu sempre tive essa vontade no meu coração, mas nunca falei para ninguém. Eu achava lindo ver, né, quando a família tirava as crianças do abrigo, tirava da miséria. Então, eu visitava alguns abrigos e via, quando eu chegava lá, as crianças, tia, me leva, me leva. Eu via aquele desespero. Então, eu sempre tive. Só que eu tinha que... Meu esposo que tinha que ter uma concordância. Não era só da minha parte. No casamento, a gente tem que fazer, somos uma só carne. Então, a gente tem que fazer o que Deus pede para a gente fazer. Sim. E tem que estar em concordância o casal. Tem que estar debaixo de uma submissão, né? Submissão. Tem uma missão e você está debaixo dessa mesma missão. Exatamente. Então, para isso acontecer, Deus que colocou no coração dele. Eu já tinha no meu.
Mas no início, quando eu falava em adotar, Ele não era tranquilo para ele. Não só ele, como a família. Achava, não, vocês podem ter filhos, por que não ter? Aí eu disse, tudo bem. Aí eu engravidei a primeira vez. Sim. E Já tinha quanto tempo de casado? com 1 ano de casado. Com 1 ano de casado eu engravidei. Foi a primeira gravidez. Foi. Aí estamos grávidos e vamos fazer uma festa. Era até o nosso aniversário, tudo muito bem. Só que aí eu fui fazer o ultrassom e o bebê parou o coraçãozinho dele de funcionar. Então na verdade, foi um luto, né? Meu Deus. Porque logo quando eu escutei aquilo ali do médico, vem a negação, que eu falo aqui também no livro, das fases do luto. Sim, a primeira sim. é a negação. Então esse foi o primeiro luto que você sofreu. Seu pai ainda era vivo. Na verdade, eu tive um irmão que faleceu antes. Eu tinha um irmão que nasceu com um problema no coração, então fez algumas cirurgias. Então eu assisti o luto dos meus pais e na época eu tinha 8, 9 anos de idade, então eu só senti pouco. Eu não entendia não muito tinha bem. muita consciência do que não estava tinha consciência. E então teve o primeiro luto e o segundo, que foi com o meu primeiro bebê, eu não acreditava. Não acreditava que aquilo ali, meu Deus, eu olhava, meu Deus, o que é que eu fiz para merecer isso? As mães tudo saindo da maternidade com o bebê e eu sem. Porque a gente ia para a maternidade, eu tinha que fazer a curetagem para tirar, né? Já tinha quanto tempo, Márcia? 2 meses. Então... Era porque a gente fazia o primeiro ultrassom, como eu estava querendo engravidar, né? Eu fiz Sim. no início. Eu acredito que por aí. Aí parava de bater. O primeiro ultrassom, o coração batendo. Quando eu ia fazer e bate o segundo, forte, né? Aquele coraçãozinho batendo. Aí o segundo assim. parou de... Aí a negação, não, esse ultrassom do senhor está errado. Eu vou para outro médico. Eu fiquei assim, indignada. Sim, claro. E realmente aconteceu. Aí eu disse, aí o Léo, meu esposo, Márcia, vamos tentar de novo? Aí quando o médico liberou, eu tentei de novo, engravidei de novo. Só que sempre eu com aquela vontadezinha, Léo, vamos adotar. E ele, não, a gente pode. Resumindo, foram 3 gestações, 3 perdas em 9 meses. Enquanto isso, os planos de Deus não eram para eu engravidar. Os planos de Deus era que a Rafaela fosse nossa. Ela estava sendo gerada em outra barriga. Sim, sim. Aí, então, como a gente estava em oração, Deus, o que é que a gente faz? Por isso que é bom você estar sempre conectado. Porque a gente entendeu o que Ele quer. E eu ainda fui teimosa. Teve um caso que uma amiga minha disse, Márcia, tem uma senhora que vai dar o filho dela, ela está em tal canto do hospital. Aí meu esposo, quando a gente soube, né, onde é que a Rafaela estava, na barriga da mãe, porque eu acompanhei a gestação, eu ainda fui teimosa, achando que a mulher não ia me dar. Aí fui ver no hospital, Deus assim falou comigo. Na hora. Na hora. A mulher olhou para mim, eu não vou te dar essa criança. Só que eu vi ali, que eu disse, meu Deus, eu estou desobedecendo a Deus. Não é aquela ali a minha filha. Deus já tinha direcionado aonde é que a Rafa estava. Sim, e você... Engraçado, Márcia, o interessante, vou dizer assim, mas que no seu coração já tinha. Deus ele coloca. Não tem nada que às vezes ele não coloca no coração que não seja a vontade dele, né? Então a gente tem todo o tempo, como você falou, estar conectada com ele, sensível à voz do Espírito Santo, porque ele sempre fala. Sempre fala. E quando ele não quer, ele tira o teu coração dali. Ele tira. Impressionante. Ele tirou o meu coração do Ceará de uma forma que eu não tenho vontade mais nem de passear. Meu Deus. E aí me conta como é que ela estava, onde ela estava, essa bebê, e como que você soube que era ela? Que Deus falou no seu coração? Falou, porque falou e enviou. Ele enviou a gente para uma cidadezinha no interior que meu marido não conhecia, nem eu. Meu Deus. A gente foi para uma dirigência dele, que ele é advogado. Ele, Márcia, eu estou indo para uma cidade. Você quer ir comigo? Eu disse, quero. Vou te acompanhar. Eu vou tirar folga lá da clínica e vou te acompanhar. E resolvi ir. Só que quando ele chega lá, a juíza diz, não, você veio para cá, não era aqui. As coisas de Deus, né? Que só ele. Meu Deus. Aí a juíza disse assim, não, o que você está fazendo aqui? Não é aqui, não. Aí ele, como assim? Eu vim de outra cidade, chegar aqui. Aí eu tinha tanto falado para ele de adoção, de criança, que ele disse, olha, já que eu estou aqui, como é o sistema de adoção dessa cidade?
Aí ela disse, você tem a criança? Aí ele disse, não, por quê? Aí ela disse, porque aqui a gente não tem abrigo. Então, para você adotar, você teria que ter a autorização da mãe, ela lhe entregar, a mãe biológica no caso, né? E fazer uma... Na época, ele disse que era a guarda provisória e depois a adoção. Porque não tinha... Sim. Então, ele, sério? E como é que eu consigo essa criança? Aí, as coisas de Deus, não podia, não existe isso, né? Mas para ele, um milagre é exatamente isso. Sim. Se não fosse milagre, era tudo mais fácil, né? Sim, sim. Mas como Deus fez o Milagre não explica. Não explica. Aí ela disse assim, olha, vai lá no conselho tutelar e vê o que é que eles, se tem alguma criança por lá, eles têm alguma notícia. A gente foi, na cidadezinha pequena, a gente foi. Quando chegou no conselho tutelar, uma senhora que estava assim, disse, o que é que vocês estão procurando? Aí eu disse, ai, a gente queria tanto adotar uma criança e tal. Ela disse, olha, se eu lhe disser que ontem veio uma moça grávida de 7 meses dizendo que vai doar a criança. E eu, Léo, é ela, é a nossa filha. A gente sentia que era uma mulher, uma menina. Uma menina. Aí ela e o Léo, onde é que está essa mulher? Onde é que está essa mulher? Aí a moça deu o endereço. Meu Deus. Aí a gente foi bater lá. Meu Deus. A moça estava com barrigão, lavando uma roupa na rua. 4 crianças num colchãozinho. Não vou nem falar muito detalhes, né? Que eu tô arrepiada. Você chora só de lembrar. Forte. Aí eu disse, e essa criança que está na sua barriga? Ela disse, ela não é minha. Eu estou só carregando. Aí eu disse, e de quem é? Ela, não sei. Eu estava ontem na igreja orando para Deus mandar os pais dessa criança, porque eu não sei quem é. E vocês estão aparecendo aqui do nada, o que é que vocês querem? Aí eu disse, eu estou exatamente procurando uma criança, minha filha. Porque Deus falou para mim que ia me direcionar. Então, eu estou aqui em obediência. Aí ela olhou para mim e disse, olha, mas eu nunca fiz nada, não sei nem se é homem ou mulher. Aí eu disse, mas eu sinto que é uma mulher. Vamos fazer ultrassom? Aí ela, bora. Na mesma hora. Ela entrou no carro, botou os filhos dentro. Jesus. E foi comigo fazer ultrassom. Quando o médico, aí eu contei para o médico, olha, eu queria adotar essa criança que está na barriga dela. Aí o médico disse, é uma menina. Quando ele fez, eu disse, é a nossa. Aí ela disse, eu tenho certeza, porque eu estava ali em oração na igreja e Deus disse para mim. Ele usou um profeta para dizer que os pais iam vir até mim. Meu Deus, aí foi que aí história. que eu acompanhei o parto. A gente marcou, porque ela queria fazer ligar, né? Porque ela não queria mais ter filhos. Aí ligou e hoje ela tem os 3 filhos dela. E essa aqui Meu foi um Deus, milagre. e ela parece com o Léo, né? É, linda, maravilhosa. Ela parece com o Léo e a Letícia mais parecida com você. Meu Deus do céu, que impressionante. E o né? nome dela, né? Rafaela, Deus a cura. Então, Deus usou a Rafa para me curar. Amém. E com 1 ano, que os médicos diziam que era impossível eu ter um filho sem... Porque dava má formação. Sim. E ninguém entendia, nenhum médico. Eu fui para os melhores especialistas. Fiz todos os exames. Mas eles olhavam e diziam, não, você é normal, você não tem problema nenhum. Mas tiveram 3 malformações. Meu Deus. Aí a Letícia veio perfeita, depois de 1 ano. Então, toda vez que nós obedecemos à voz de Deus, o milagre acontece. De repente você pode estar perguntando assim na sua vida, por que, Deus? Por quê? A pergunta está errada, não é por quê, é para quê. E quando você se submeter àquilo que o Senhor está pedindo para que você faça, o milagre vai acontecer na sua vida. Tem situações que a gente não precisaria passar por elas, mas muitas vezes pela falta do nosso entendimento ou pela nossa dureza de coração, ou porque às vezes a gente quer saber mais do que aquele que já sabe de todas as coisas, porque antes mesmo da gente saber, ele já tinha escrevido desde a fundação do mundo a minha e a sua história. Às vezes a gente passa por coisas que a gente não precisaria passar. Mas nesta tarde, esse programa, ele está aqui para dizer para você, através dessa mensagem da história da Márcia, de que Deus, ele faz o milagre acontecer em situações que são improváveis. Então, se tem algo no seu coração que está gritando e que muitas vezes você está falando assim, não, mas eu acho que é da minha cabeça, não é da sua cabeça.
é de Deus. Só obedeça que o milagre vai acontecer. E muitas vezes, no caso da Márcia, ela precisou passar por 3 lutos para que viesse uma vida. Quantos lutos será que você vai precisar passar para que você possa obedecer e ouvir a voz de Deus? O mais inteligente é aprender com a história dos outros. E nesta tarde o Senhor está dizendo, obedece que eu faço. Amém? Amém. Márcia, que história forte. E aí, depois que ela nasceu, porque ela nasceu, já veio para o teu braço. E aí, quando você fala dela, esse sorrisão seu abre, se ilumina. Uau. Até o seu rosto fica iluminado. Até a adoção foi um milagre. Porque meu esposo foi que a área dele não era essa, mas ele estudou sobre o assunto. No mesmo dia que ele deu entrada na guarda provisória, saiu. Então eu consegui a guarda dela no dia que ela nasceu. E 4 meses depois, que é algo também sobrenatural, em 4 meses ela estava com registro, tudo direitinho no nosso nome. A mãe biológica, o pai biológico foram lá. O juiz perguntou, você tem certeza que você... Aí ela disse, como é que eu não tenho certeza se a filha não era minha? Eu estava apenas cedendo a minha barriga. Então ela foi muito... Ela já sabia. Ela já sabia. Então Deus coloca as palavras. Se você tivesse, Márcia, hoje que dar uma mensagem para uma mãe que tem um sonho de engravidar, e que já tentou, até pela medicina, tentou fazer esses procedimentos todos, né, que os médicos tentam fazer, a fertilização in vitro. E tem pessoas que pensam que a fertilização in vitro, ela pode ser sempre bem sucedida. Às vezes a pessoa fala assim, não, depois eu vou lá, faço a fertilização, mas eu vejo que tem tantas pessoas frustradas que faz a fertilização e não acontece, porque o dono da vida é Deus. Ele dá e ele tira a hora que ele quer, para quem ele quer e do jeito que ele quer. A gente pode tentar e ele pode abençoar sim essa forma. Deus faz isso, mas é ele que faz. O médico, o sistema, né, Márcia? A tecnologia médica é só um meio para qual Deus vai fazer acontecer. Mas se ele não quiser, não vai acontecer. É sobre isso, é obediência mesmo. É perguntar, Deus, o que é que eu faço? Eu espero. Eu tenho amigas, pronto, o nosso pastor que fez o nosso casamento foi a mesma situação, só que eles tinham 10 anos que estavam tentando. Meu Deus. 10 anos. E ela adotou a filha e logo depois ela engravidou também e teve o filho. Com também a mesma... Você sabe que Deus pode estar, quando Ele faz isso, Ele sempre está respondendo a oração. Eu tenho para mim que Ele está respondendo sempre a oração de alguém. No caso da Rafa, era a oração da mãe. Né? E quantas crianças não estão no orfanato hoje orando? Deus, traz um pai para mim. Deus, traz uma mãe para mim. Uma família. Traz uma família para mim. E Deus só está querendo usar alguém para responder a oração dessa criança. Pode ser você. Fica ligado. Tem que perguntar sempre a Deus. Sim. Já tem casos de amigos meus que eu falava da adoção. Não quero, eu não quero. E Deus mandou a filha deles da barriga. Sim. Depois de anos também. Esse deve ter uns 11 anos que tentou e não conseguia. E conseguiu pelo método da fertilização. Sim. Então, é sobre isso. Às vezes não está no tempo certo. Né? E aonde a criança vai estar, se é na barriga, né? Se vem da barriga, se vem do coração. Que está na barriga de outra pessoa, está no abrigo. Porque às vezes a criança já está com 8 anos de idade e está no abrigo, esperando. Então tem o tempo certo. Certo. Né? Então tudo na vida é isso. É saber o tempo de Deus. O tempo certo. Né? A hora certa de ter aquela bênção. Exatamente. Que nós estejamos com nossos corações, né, Márcia? Sensíveis, porque se é sobre o reino, se nós estamos aqui para obedecê-lo, que a nossa missão seja cumprida. Uau, como você falou ontem de Abraão. Sim. Conta aí. Conta aí de estar em obediência. É verdade. No caso, Abraão, Sara era estéril. Olha aí. Sara era estéril, né? Todo mundo conhece essa passagem. E Deus deu Isaac.
o significado de Isaac é riso. Por quê? Porque foi a alegria do pai e da mãe depois de tantos anos, o filho da velhice. Abraão e Sara já eram avançado em dias, né? Abraão tinha 99 anos. Sara até sorriu quando o anjo falou que ela ia engravidar. Ela duvidou, ela sorriu. E Deus falou, daqui um ano você vai estar grávida. E ela engravidou e veio Isaac. Só que Deus, maravilhoso como ele é, ele quis testar a fé do filho dele. Ele pediu esse filho. E Abraão foi obedecer. É sobre uma obediência que nós estamos falando agora. E quando Abraão ia imolar o filho dele, Deus mandou o cordeiro. E não precisou. Isaac perguntou, pai, eu estou vendo aqui o cutelo, estou vendo a lenha, estou vendo o holocausto, mas e cadê o cordeiro? E Abraão, confiando em Deus, porque isso que é obediência, é saber que quando a gente obedece, ele tem o melhor caminho para nós, ainda que parece que não seja. Aí Abraão falou assim, meu filho, Deus para si proverá o cordeiro. E quando Abraão ele ia imolar o filho, porque ele tinha a convicção da obediência, ele era tão fiel que ele sabia que mesmo se ele matasse, Deus ia fazer alguma coisa. Ia ressuscitar. Ia ressuscitar. Mesmo assim, mas Deus mostrou para ele que ali tinha um cordeiro. E aí ele falou, realmente, foi profeta, porque ele falou assim, Deus para si o cordeiro proverá. Ele profetizou. E o cordeiro apareceu. Uau. O que você tem profetizado? E aí ele sacrificou o cordeiro e o Senhor, ele edificou mais a fé de Abraão e a nossa fé. Né? Porque quando nós obedecemos, profetizamos, acreditamos aquilo que a gente fala, o Senhor, ele confirma através do milagre, né? Em nossas vidas. E é sobre isso. Mas, Márcia, nós viemos aqui também para falar do lançamento do seu livro Florescendo no Jardim do Luto, né? Que foram esses 3 lutos que culminou, né? Aí com o milagre da vida da Rafa, porque não é fácil passar por 3, né? Por três perdas ali, né? Algo que está já dentro de você, de um sonho sair. E você superou, Deus já deu o primeiro milagre, e depois foi realmente, você viveu a morte do seu pai, né? Você estava contando. Fala para nós, o seu pai, ele faleceu no período do Covid. Covid. Tanto ele como o irmão também faleceu, então eu tive perdas da família, e não só da família, o mundo, né? Estava naquela guerra. Mas doeu do mesmo jeito. Porque não é um consolo, tá todo mundo morrendo. Ninguém quer que ninguém da sua família morra. A gente não quer. Mas é algo que vai acontecer com todos. É algo inevitável. É a única certeza, é inevitável. A única certeza que todos temos é que um dia todos partiremos. Só que ninguém nunca está preparado, né? Só que esse livro eu falo do como superar o luto. Porque eu passei por muitos lutos e Deus me capacitou e me acolheu e me mandou as informações certas, né, com conteúdos que eu pude usar para mim. Você era apegada a seu pai? Sim, meu pai e minha mãe, assim, tanto que eu não queria vir para cá por conta deles. E as crianças também. Meu pai sempre foi muito presente. Então, olha só que interessante. Márcia já era casada, já tinha uma relação super estável com o marido, mas era aquela filha ali casada que não queria deixar mamãe nem papai. Por quê? Porque minhas filhas também eram muito apegadas. Sim, era a rede de apoio que você tinha. Exatamente. Né? Eu viajava. Mamãe, papai, fica aí com elas, que eu vou precisar viajar com meu marido, porque ele viajava muito, que ele é advogado, e tinha que ir para a cidade, ou tinha cliente num lugar, e eu gostava de acompanhar ele. Sim. E eu deixava com meus pais. Então, era a minha rede de apoio, né? As crianças... Era muito apegado. E aí, de repente, veio o Covid, mudou a vida de todo mundo. Papai se foi. Se foi. Aí, eu disse, eu tenho que superar esse luto logo. Então, eu botei um prazo. Porque todo luto tem que ter um começo, um meio e um fim. O que te levou por um prazo no luto? Porque não é comum isso, Márcia. Porque eu comecei a estudar muito sobre inteligência emocional. E na inteligência emocional, a gente precisa de um prazo, senão a gente adoece. Davi era a referência bíblica para isso, né? Quando morreu o filho dele com Betseba, ele chorou,
né? Foi o filho antes de Abraão. E Deus não se comoveu, porque foi o filho do pecado, vamos dizer assim, né? O fruto do pecado dele. E ele implorou para Deus, né? Vestiu de saco, jejuou, e Deus falou que ia levar, e Deus levou. Quando a criança morreu, ele deu um grande exemplo. Ele foi, tirou a roupa de saco, tirou o luto, se banhou e passou aquela página. É isso aí. É o que aconteceu. Eu tinha que estar bem, porque eu tinha que cuidar da minha mãe e das minhas filhas que estavam abaladas. Sim. Então, se eu acomodasse Sucumbisse. e ficasse acamada, né, em depressão, porque depressão é quando a gente pensa muito no passado. Sim. Ansiedade é quando a gente fica muito preocupada com o futuro. E se você não focar no presente e resolver, você pode adoecer. Sim. Então, acredito que no caso da minha mãe, ela não reagiu. Ela simplesmente, não, Márcia, eu não vou sair de casa durante um ano, me entenda, mamãe, reaja, saia. E eu comecei a ver que ela ficou realmente deprimida. E ela não aceitou. Ela não aceitou. Então, ela não se recuperou do luto. Então, em um ano, ela faleceu também. E de um AVC, ela não estava doente, nada. Eu entendo que ela queria. Ela entregou. É o que eu entendo. Não Sim, sei se eram os planos de Deus. Para levar, ou a pessoa também tem livre-arbítrio, né? Sim, sim. De reagir. É tanto que eu disse, meu Deus, será que isso tem sentido? De que se a gente não reagir, a gente pode adoecer e pode morrer? Sim. Aí o que aconteceu? Quando eu vim para São Paulo, ela também faleceu, ela passou mal, trouxe ela para cá, aqui também ela estava passando mal. Quando ela voltou para o Ceará, ela, não, eu quero voltar para o Ceará. Eu já entendi que ela queria voltar para a cidade dela para se enterrar por lá, né? Aí ela foi, eu fiz a vontade, a gente fez a vontade dela, pegou o avião, levou, e em 17 dias ela faleceu, quando ela se internou, quando ela saiu daqui e se internou. Então era sobre isso, você reagir. Aí quando tudo isso aconteceu, eu disse, meu Deus, será? Aí Deus me usou para uma dentista. Eu achei que eu ia voltar ao ciclo, né? Da odontologia. Sim. Eu disse, eu vou voltar a atender, já que superei o luto do meu pai, superei o luto da minha mãe, eu vou voltar para a odontologia. Eu achava que Deus me queria na odontologia de volta. É porque você pensa, me capacitei tanto, 8 pós-graduação. 21 anos de formada já. Meu Deus. Muita experiência para dar e vender. Não, eu atendia com as duas mãos, porque eu era tanta agilidade que eu não gostava nem de atendente. Eu atendia rápido de duas mãos, porque era algo que... um dom. Era o seu dom. E eu disse, Deus, tanto tempo na odontologia, eu vou voltar. Só que quando eu voltei, fui para uma clínica achando que ia voltar a atender, Deus me usa para curar o luto da dona da clínica. Meu Deus. Eu disse, mas será? O que é que eu fiz? Eu contei o meu testemunho. Quando Sim. eu disse para ela disse, ela estava vários dias, né, na cama, sem força para trabalhar, e eu vendo aquela clínica linda e sem dentista ali, né, ela não podendo atuar. Aí eu pedi para a mãe dela chamá-la para que eu pudesse ajudar. Aí eu disse, olha, eu vendi minha clínica agora, esses dias, tinha acabado de vender a clínica. Meu Deus. Que eu estava atuando à distância, né? Sim. Só como empresária, que não dava para eu clinicar. Gerenciando. Aí quando eu realmente encerrei o ciclo lá, eu disse, agora eu vou começar o daqui, em São Paulo. Aí fiz vídeos, divulguei, comprei outros jalecos fantasia. Eu vi um jaleco amarelo tão lindo. Eram duas fantasias. Ainda está lá em casa. E eu disse, vou voltar. Só que quando Deus me usa para falar exatamente o meu testemunho para essa moça. E foi lindo, porque ela estava passando um luto da avó. E com o meu testemunho, que eu falei, olha, há 2 anos atrás eu passei pelo que você está passando, mas foi o meu pai. E eu tive 2 opções, reagir ou me entregar. Eu reagi. Procurei busca no espiritual, lia a Bíblia,
fui pedir oração aos pastores, ia mais à igreja, ia em grupo de crescimento. Então, minha mãe não, ela se acomodou, ficou mais na casa dela, né, sozinha, e se entregou. E há 1 ano atrás, eu falando para ela, né, minha mãe faleceu, porque ela se entregou. E eu, mais de uma vez, eu tive a opção, a oportunidade de me recuperar ou de me entregar. E eu fiz a mesma coisa, eu botei um prazo para o luto. Eu preciso me recuperar porque eu tenho minhas filhas. Sim. Né? Então, o meu maior, como é que eu posso dizer? A sua motivação. Minha maior motivação foi a família, né? De cuidar das filhas, de me recuperar logo. E foi aí que eu vi, Deus, eu achando que eu vinha para atender, aconteceu isso. Aí, com 1 semana depois, ela voltou a atender, a dona da clínica estava super feliz e eu tentei atender e não consegui. É como se Deus tivesse me tirado tudo que eu tinha aprendido. Eu tentei, eu dizia, ai, não tentou, é porque Deus... Não, eu tentei. E eu aí... fui atender. Aí eu não conseguia, era muito difícil para mim aquilo ali, algo que era... Eu fazia de olhos fechados. E eu não estava conseguindo. Aí eu ficava perguntando, né? Deus, o que é isso? Por que eu não estou conseguindo atender? Será que é por conta do equipamento, que não é legal? Eu vou atrás de outro. Fui para outra clínica tentar atender. E a mesma coisa. Mas por que isso? Porque ele queria um caminho para você. Nesse ciclo, ele quer que eu coloque mesmo ele em primeiro lugar. Sim. Depois a família e depois a profissão. Então, eu sempre pergunto a Deus, né? Eu digo, Deus, como um pai, que a gente pergunta, pede um conselho, Deus, o que é que eu faço? O que é que o Senhor quer que eu faça? Aí ele começou a botar no coração, escreve um livro de tudo que você passou. E eu escrever, eu sou e esse livro nasceu, mas é primeiro no coração de Deus, porque Amém. O que tem aqui não é sobre a Márcia. Não é sobre a Márcia. Eu apenas conto um pouco da minha história. E quando eu estava escrevendo o livro, que foi algo sobrenatural, que eu não sou de escrever, eu fiz um WhatsApp. No WhatsApp, eu comigo mesma, e fiquei escrevendo. Porque eu passei a minha história, como eu me recuperei, os passos, né? Durante o processo. Aí, Deus me levava para lugares que as pessoas estavam falando sobre o que eu estava escrevendo. Era algo assim sobrenatural. Ele direciona. Ele me direcionando. Ele direciona. E eu, meu Deus... Você começou a ver que você colocou o pé e Deus colocou o chão, todo o caminho. Pronto, é exatamente isso. Eu obedeci, eu vou escrever. Então, após 2 meses que eu estava escrevendo o livro, fui conversar com Deus. Deus, e agora? Escrevi. Muito conteúdo, tá tudo bagunçado. Eu não sei o nome do livro, só sei que tem a ver com luto. E não sei separar esse monte de conteúdo em capítulos, porque eu nunca tinha escrevido um livro. Aí, o começo, meio e fim, você só começou a escrever os fatos. Não, só escrevendo. E olha o que é que Deus fez. Ele incomodou uma moça lá em Salvador, falou com ela lá, para ela me ajudar. Aí ela sentiu no coração e ela disse que não tinha o meu telefone. Como é que é? Deus, ela disse que era ela lá e Deus, né? Enquanto eu pedia ao Pai uma solução. Olha aí a oração. O poder da oração. Meu Deus. Ela estava em obediência ao Pai. Então o que é que ela fez? Pai, então me guia para onde é que eu tenho que ir? Para onde é que eu tenho que ir? Aí ele direcionou ela para falar comigo no Instagram, porque eu estava precisando da ajuda dela. Ela é assessora literária. Meu Deus, conta de novo, Márcia, isso é um milagre. Então milagre. Esse livro é um milagre. Escrevendo por ordem de Deus, uma pessoa lá do outro, mas aí de repente foi falar com o Senhor, e agora? Já escrevi, já fiz a minha parte. Exatamente. Comecei a fazer, não sei onde começa, nem onde termina, não sei a ordem, nunca fiz isso, mas fiz o que o Senhor me mandou. Agora é preciso de ajuda. Olha que interessante. Olha, isso é muito importante, Márcia. Sabe por quê? Você poderia ter ido assim, tomado uma iniciativa de procurar alguém. Procurar alguém para Mas o que você entendeu é que quando você está num processo direcionado por Deus, Ele já tem as pessoas certas
para te auxiliar. Então, olha que lição, olha que chave interessante. Quando Deus te der algo para fazer, quando você estiver cumprindo algo da parte dele, não avance o sinal. Pergunte para ele qual é o próximo passo. Exatamente. Meu Deus, Aí, que poderoso. Quando essa moça mandou uma mensagem no meu direct, assim, por que você não escreve o seu livro? Ela começou assim, porque ela disse que sentia, né, a vontade de me ajudar, mas que não sabia como chegar. Aí ela só fez perguntar, por que você ainda não tem o seu livro? Aí eu respondi para ela, né? Porque eu acredito que não chegou ainda a hora. Eu não queria abrir minha vida para ela, porque era algo que eu estava no secreto. Estava escrevendo só eu comigo mesma. Né? Eu acredito que nem meu esposo sabia o que é que ele sabia que eu escrevia. Não sabia o que a Márcia estava fazendo ali, aprontando no secreto dela. Ele achava, eu mesmo não tinha coragem de dizer para ele que eu estava escrevendo um livro, porque eu não me achava capaz. Meu Deus, Márcia, como Deus trabalhou na sua vida com esse projeto. Se Deus dissesse assim, escreve sobre odontologia, eu escreveria. Porque foram 21 anos da minha vida estudando só isso. Agora, quando ele pediu, escreve sobre luto, é como se ele dissesse assim, você vai ser um instrumento de cura na vida dessas pessoas. Então, ele primeiro, antes de eu começar a escrever, olha os sinais, antes de eu escrever, ele me usou para curar a moça lá, a dentista. Então, é como se ele dissesse assim, você é capaz? Eu já te validei. Já te validei. Foi muito forte. É forte. Aí, quando ele botou no meu coração, escreve, eu já estava com aquela validação. Sim. Eu disse, tudo bem, eu vou obedecer. Aí, quando a moça apareceu e falou comigo no direct, sabe quando você sente aquela paz? Eu disse, meu Deus, entendi. É um anjo que o Senhor mandou, enviou para me ajudar, porque daqui eu não consigo mais sair. Aí eu perguntei a ela, como é que você pode me ajudar? O que é que você faz? Aí quando ela falou assessora literária, Deus, entendi. Eu disse, o que é que eu preciso fazer? Ela disse, anota meu celular e me envia tudo que você tem. Olha, sem contrato, sem nada. E meu marido, que é advogado, tudo dele é muito certinho com o contrato. Faça logo o contrato antes, né, que você possa incorrer ali em alguma coisa. Meu Deus. Não deve ter entendido nada, né? Mas eu nem dava muito... Não dá, tem hora... Não dá você tempo. Não pode perder o time. As coisas de Deus é assim. Quando ela pediu, manda tudo que você escreveu, não deu nem tempo de eu perguntar, Léo, eu posso enviar? Porque eu sabia que ele dizia não. Porque ele é muito... certinho nos contratos, né? Aí eu, vou enviar. Deus colocou no meu coração essa vontade. Tá, enviei. Quando eu enviei, aí Deus falou comigo o nome do seu livro. Aí eu, como? Aí ela falou, Florescendo no Jardim do Luto. Aí eu, então, foi ele mesmo. Aí quando ela deu detalhes, ela disse, ele ainda me falou com detalhes como seria a capa do livro. Aí eu disse, e como? Aí ela disse, eu preciso que você me mande uma foto sua, do seu olhar, porque ele me falou do seu olhar, que o seu olhar é muito forte. Aí você tem um olhar vivo, né, Márcia? Que ele disse que passa força, seu né? Olhar passa, sem força, passa mesmo. A força do Espírito Santo, né? Nada é meu. Aí eu chamei uma fotógrafa, tirei uma foto do meu olhar, eu disse, então, tá aqui a foto. Ela disse, é exatamente isso que eu precisava. Então, foi tudo muito... direcionado. A editora também foi muito direcionada. Eu não fui atrás de muitas. Quando eu vi o nome da editora, Autor da Fé, eu disse, essa? O nome já é profético, mas é essa. Então, fluiu com facilidade, entendeu? Então, ela Quando organizou... Deus está no negócio, né, Márcia? Ela organizou tudo. Tudo. Em quanto tempo? O total foram 9 meses, porque Meu Deus! Uma gestação, né? Eu fiz em 2, daquele jeito. Só que quando ficou pronto, e eu pedi para o meu esposo ler também, que nem ele acreditava, quando veio, né? Eu imprimi tudo. Quando ele leu tudo, eu só sinto que está faltando uns exercícios, umas dinâmicas no final de cada capítulo. Aí eu... falei para ela disse, Márcia, eu quero te dizer que Deus também falou comigo, é só confirmação. E tudo isso já está pronto. E ela disse, Deus, ele foi um download, ele me passou tudo.
Então, eu vou só passar para você validar. Então, na verdade, esse exercício não veio de mim, veio dele. Foi um download que ele Glória passou a direto. Deus. Então, muita coisa ele passou para mim e muita coisa ele passou para ela. E o meu esposo também foi usado no sentido de confirmar, né, para ela a importância do final de cada capítulo ter as dinâmicas, os exercícios. E aí foi o dia do lançamento, né, Márcia? O lançamento dia 2 de setembro. Dia 2 de setembro. Gratidão aí pela sua presença. Nossa, foi maravilhoso. E a gente não poderia deixar de te prestigiar, porque esse projeto realmente é um projeto de Deus, né? E você estava toda ali, assim, radiante, né, Márcia? Foram muitas pessoas. E o prefácio do livro foi escrito pelo Paulo e a Camila Vieira. Conta pra gente como é que foi ter um livro prefaciado por um dos maiores escritores. Hoje o Paulo Vieira é um dos maiores escritores do Brasil, né? Também foi direcionado por Deus, porque o Paulo, na verdade, eu conheço há 15 anos, porque meu marido, advogado da empresa, né, deles, tinha uns 15 anos por aí. Então eu já conhecia ele, sou muito amiga da irmã da Camila. Então eu tinha já tinha aquela amizade. Só que eu não tinha coragem de pedir a ele algo de luto. Eu disse, Deus, eu não estou com coragem. Ele fala de tanto... o luto, teoricamente, não é um sucesso, né, Márcia? Então seria um paradoxo, né? Eu chegava, meu Deus, eu falava, pedi o Paulo para fazer o prefácio do livro sobre luto, mas vou lá, se Deus está mandando, Deus é ele Deus mesmo. colocou no seu coração que seria ele. Aí foi... Outro dado importante, não é porque era amigo e era bem-sucedido, teria que ser escolhido por Deus. Exatamente. Olha que e forte. muito desse conteúdo que tem aqui, eu aprendi com eles também. Não é só bíblico e espiritual, né? Mas tem muito do que eu aprendi com eles, porque eu fiz a formação em coach pela Febracis, fiz muitos cursos da Febracis, porque depois que eu vim, na verdade, quando eu estava no Ceará, que eu tinha todo acesso a eles, eu não fazia, mas porque eu não tinha tempo, porque eu só estava preocupada da odontologia, e não focava nos outros cursos. E esse tempo que Deus te trouxe para cá, Ele te deu de presente a oportunidade de se capacitar para que você pudesse exercer aquilo que Ele te chamou para fazer nesse tempo. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante. Isso acontece mesmo, Márcia. Está acontecendo comigo também. Nesse tempo, Deus tem me dado oportunidade de eu me capacitar em algo que Ele quer que eu faça para Ele. E eu tô com meus ouvidos sensíveis à voz dele. Por isso que eu estava comentando com você, né, que a gente vai perdendo as habilidades, né? Tem coisas que para mim, por exemplo, tem coisas que eu não posso falar, né, gente? Porque eu tô aqui entrevistando ela, mas a gente tá tão assim, livre que a gente acaba falando. E teve alguém que falou assim para mim, olha, isso que você faz hoje, você vai até fazer, mas você não vai continuar fazendo mais na intensidade que você fazia. Então, você começa a desacelerar o seu ritmo, Deus começa a te dar tempo para você fazer algumas coisas e você perde habilidades, sim, coisas que você fazia muito fácil, de repente parece que você não está conseguindo mais fazer e você não sabe por quê. O importante é a gente aceitar, né, Márcia? Aceitar a vontade dele. Aceita a vontade dele. Aceita que dói menos. E eu sempre, as minhas orações é isso. Oh, Deus, faz com que as minhas vontades sejam as suas também. Eu não sou. Agora essa oração é forte. Fala aí, Márcia, qual que é a sua oração? Deus, papai, faz com que a tua vontade seja a minha também. Qual o custo dessa oração, Márcia? Fala no seu... Qual o custo dessa oração? Qual a consequência dela? Fala ali. Nessa câmara. Tudo fluir e vir um milagre. Quando a gente faz o que o Pai quer e a vontade dele. Sim, e tem o custo também da entrega. Da renúncia. A renúncia. Essa oração olha só a oração. E é uma oração que eu faço também. Mas saiba você que quando a gente ora, nós temos que ter consciência daquilo que a gente está orando, porque se materializa. Então, quando a gente fala assim, Senhor, que a sua vontade seja a minha vontade, parece uma oração romântica, mas ela não tem nada de romantismo. Mas eu acredito que ele tira o coração da gente. Olha, eu vou dar o exemplo da minha casa, tá? A casa que eu tô hoje,
Tem quase 2.000 metros quadrados. Eu tinha aquela vontade de ter uma casa grande para fazer eventos. Inclusive, eu faço muitos eventos lá em casa. Você levava sua filha, né? A Márcia é a diva dos eventos de Alphaville, né, Márcia? Amava e era lá em casa. Eu disse, eu quero uma casa grande para poder receber todo mundo. Ter espaço. Mas o que aconteceu? Deus agora tirou do meu coração essa vontade de estar colocando outro que eu não posso falar. Mas tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. E hoje ele pediu para eu focar no livro. Então, para eu focar no livro, eu tenho que trabalhar mais no virtual, eu tenho que estar mais dedicada à minha família, Sim. Eu tenho que fechar um pouquinho as portas da casa, porque a casa tem horas que você tem que estar fechada para a sua família. Sim, né? Sim. Então, quando você abre muito e cuida muito do externo, você... O interno fica ali, né? Desequilibra. Desequilibrado. Então, eu estou equilibrando aqui de novo, porque... Então, assim, a oração de viver, de que a nossa vontade seja a vontade do Pai, também exige de nós uma prontidão em sacrificar, renunciar e obedecer. Sacrificar vontades, pode ser de uma profissão, pode ser de um relacionamento, pode ser de um lugar que mora, pode ser de tantas coisas. Então, acompanhada dessa oração de que a sua vontade seja a minha vontade, tem uma outra oração sábia que deve ser assim: Pai, prepara o meu coração e me dê capacidade e entendimento para que eu possa obedecer ao Senhor. Porque Deus, ele também já é perfeito, né, Márcia? Ao mesmo tempo que ele faz a sua vontade ser a dele, ele tira aquela outra que você achava que era a melhor, a the best, ou seja, a melhor das galáxias. Exatamente. Então é isso, é sobre milagres. E está preparado para a mudança, né, Márcia? Porque toda mudança realmente traz um conflito. Sim. Mas quando Deus, você está preparado, não dói. E ser flexível, né? É, isso aí. Com as mudanças. Você tem que ser flexível. Ser flexível é aquela coisa. Se adaptar logo. O Espírito do Senhor. Quem conhece aquela música do Kleber Lucas, né? Que fala bem assim, que ele me ungiu para levar as boas novas, né? E aí fala, né, que o Espírito Santo do Senhor, ele é igual um vento, vai de um lugar para outro, né? Ele que vai te movendo. Então, nós temos que estar realmente preparada para isso. Márcia, que história linda. Graças. Deus abençoe a sua vida. Vamos mostrar esse livro um pouco mais. A gente já colocou aqui na tela. Na tela a gente está vendo, pessoal, o dia do lançamento. Olha que lindo. Quantas pessoas importantes estavam lá, né, Márcia? Além de mim, que sou serva de Deus. Filha do Altíssimo. Uau! Mas tinha muita gente, assim, prestigiando esse trabalho, né, Márcia? E me conta como é que ele recebeu a notícia, o Paulo Vieira. Como é que eu cheguei ao Paulo? Eu cheguei para ele e disse: Paulo, eu estou escrevendo um livro sobre luto, florescendo no Jardim do Luto, algo que Deus colocou no meu coração e está sendo algo sobrenatural. Aí ele olhou para mim e disse: e o que é que falta para lançar? Era tudo que eu queria que ele perguntasse. Né? O que é que está faltando? Porque o Paulo é muito de... Já direto, né? Aí e ele já sempre te impulsiona. Ele disse, aí eu disse, está faltando prefácio. Aí ele olhou: prefácio? Porque o prefácio teria que ser alguém que acompanhou a minha história, sabe do que eu passei, e alguém que seja o meu mentor, né? Aí ele... Então tá, e tá resolvido. Sou eu? Aí eu disse: você é a Camila. Aí ele: então pronto, me passe o release, me passa o conteúdo do livro, o que é que você já escreveu, que eu lhe dou um prazo. Eu acho que ele deu um prazo de 10 dias. Em 10 dias eu vou resolver isso aí, vou fazer o prefácio. Eu e a Camila, e eu. Meu Deus. Foi muito rápido. Deus é muito bom, Deus né? se preparou assim. E você acha que isso te abre mais portas, Márcia? Ter um livro prefaciado por ele? Acho que é mais mais um lastro, né? Mais um lastro, porque quando Deus nos dá o projeto, quem abre a porta é Ele. Eu perguntei isso de uma forma propositada para você, por quê? Porque tem pessoas que elas acham que é sobre homens. Não é. Não é. De novo, gente, aqui pode falar tudo, tá? Só que engraçado foi isso. O Paulo falou na emoção. Já a Camila
quando eu falei para ela, ela disse, Márcia, manda tudo para mim que eu vou orar. Vou perguntar a Deus se realmente Olha, é isso que que é para eu fazer. quer eu fazer. Olha aí a outra obediente. Ele disse, tá faltando só isso. Ele foi rápido porque ele é da ação. Ela Sim. não, ela é mais Ela- centrada e pediu primeiro. Eu achei legal isso aí, porque a mulher, né? Sim, O sim. homem, ele é mais de agir, de fazer. Por isso que ele é o provedor da casa. Sim, Né? sim. Porque ele faz. E a aí, mulher, ela tem que estar mais conectada, tem tem- que ser mais centrada, tem que ser a base, né, da família. sim. Então, eu acredito que Deus é perfeito até nisso. E aí, depois de 10 dias, Rapidinho eles escreveram o prefácio, eu mandei para a editora. gente, que maravilhoso. Então, assim, gente, olha só, esse aqui é o kit, esse é o livro, a capa do livro. Olha que maravilhoso. Eu não sei se a produção vai dar um zoom aqui, a produção vai dar um zoom aqui, ó, pra gente ver. Olha que maravilhoso esse livro, prefaciado pelo Paulo Vieira e pela Camila Vieira. Esse aí é o seu. Esse é o meu, que já veio com uma dedicação, uma dedicatória, olha. Florescendo no Jardim do Luto, Lágrimas de Esperança. Então tá aqui a apresentação. Meu Deus, o prefácio. Que maravilha. Aqui tem também a história da Márcia, né? Contando quem é ela. Um pouco, um resumo, né, da história dela, da bio dela. E vem nessa caixa, Márcia. Tem a opção da caixa presente. Você quer presentear Uma alguém, pessoa que passou por esse processo, né? Olha aqui, ou gente. então que está no luto, Ou né? que está Teve no luto. uma pessoa que comprou 10 caixas dessa para presentear os amigos que perderam entes queridos. Olha que bonito. E Então, olha só, gente, olha como é que vem isso. Ela vem uma toalhinha ali, Uma toalhinha. o livro e o marca-página com um imãzinho que fica bom. Olha só, Ali. marca a página com imã. Cada fim é um novo começo. Olha, gente. Márcia, não tem no mercado um trabalho como esse. Veio do céu mesmo. Veio do céu. Deus precisava, assim, usar alguém que trouxesse, né, essa ferramenta, uma ferramenta que vai servir para consolar muitas pessoas que, com a sua história, com aquilo que você passou e com o seu encorajamento, né, vai florescer realmente. A pessoa vai conseguir sair daquela situação para florescer. E o mês que a Márcia lançou foi um mês muito apropriado, que foi o mês de setembro, que é o mês que a gente faz uma consciência muito forte em relação à parte da depressão, porque normalmente quem passa pelo luto, quem está vivendo o luto, está vivendo um momento ali de tristeza. Alguns entraram numa depressão e não conseguem sair, já não vê esperança. Então Deus trouxe um presente no mês de Elu, o mês de setembro, o mês que o amado a amada diz para o amado, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E é o mês que, de acordo com o calendário hebraico, que é o calendário de Deus, o rei ele saía ali no jardim para ter contato, né, com as outras pessoas, porque ele sempre ficava dentro do castelo, mas no mês de Elu era costume do rei sair. Então, o livro de Cantares é um livro muito lido nessa época, porque é o último mês do ano, que antecede o novo ano, a nova estação que está chegando. É o mês de primavera, né? Florescer para nós, olha aqui. E o rei saía ali. Então, tem muitos textos em Cantares falando, eu sou do meu amado é meu. E é um mês da gente ter intimidade com Deus, da gente tirar o velho para que o novo, que é o novo ano, que já é o próximo mês, né, de acordo com o calendário de Deus, que está nascendo. Então é um período de você florescer. Olha só que profético isso, gente. E olha a frase aí nisso, cada fim, cada fim é um novo começo. Olha que profético. Então, você que tem alguém que passou pelo luto e que você quer dar de presente, como é que faz, Márcia? Deixa aí os seus contatos. Fala no meu direct, né, no Instagram, Márcia Pequeno, _oficial. Sim. Aí essa caixa eu envio pelo correio, porque o livro, só o livro é que tem na Amazon. Sim. No site da Amazon e também na livraria Travessa do Shopping Guatemi.
Aqui de em São Alphaville. Paulo, em Alphaville. Então, Por enquanto. por enquanto, porque esse livro ainda vai ser traduzido para muitas línguas, né, Amém, Márcia? eu Aprove creio. ao Senhor. Então, você que quer presentear, conhecer esse livro, ler, que está muito bonito, né? E é uma mensagem que veio de Deus. E às vezes o luto também é por uma perda de uma situação, não é, Márcia? É, sim. O luto, ele não só a perda do ente querido, Sim. mas pode ser a perda de um gato, de um Sim, de um cachorro. pet, olha que lindo. É, Né? minha Ou- vizinha tá do gato. Tá de Meu luto por Deus. conta do gatinho dela que faleceu. E as pessoas se Tem- apegam, as crianças também se apegam muito, né, aos bichinhos, né? Perda também de profissão, muitas não se... Ministério, Ministério, casamento. casamento, Tudo é perda. tudo é Quem perda. não já passou por Quem alguma já não, perda? é isso aí. Você que já passou por alguma perda e que precisa florescer. A primavera já chegou e ela antecede um novo ano. Então, assim, levanta, vai lá no seu Instagram, digita assim, @Márcia Pequeno _ oficial, fala no direct e ela vai mandar para você. Ou então você pesquisa na Amazon, né? Se você quiser a caixa é com ela, se for só o livro na Amazon você encontra para comprar. Márcia, muito obrigada por tudo que você entregou aqui hoje, foi do céu mesmo. Obrigada pela sua história. Eu também vou dar um presentinho para Márcia. Esse aqui é o meu livro, que eu escrevo literatura infantil, todo mundo já sabe. Depois que o luto passa, para você florescer, você precisa plantar uma semente. Então, você vai plantar uma sementinha feliz Que no jardim lindo. da sua vida. Uau. Marcinha, Deus abençoe. Gratidão. É uma história também que veio do céu. Esse texto, ele é baseado na parábola de Jesus do semeador, de Mateus capítulo 13. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida também. Amém. Gratidão, Amém. gratidão por poder compartilhar também um pouco da minha história. Amém. E eu gostaria que você deixasse agora, para a gente fechar, uma mensagem, né, para as pessoas que estão aí ouvindo você, que você aproveitasse esses minutinhos finais aí para deixar algo que está no seu coração. A Tá? mensagem é que a gente pede a Deus, mas a gente tem que agir também. Então, ai Deus, me tira desse depressão, me tira dessa angústia ou luto que cada um está passando. Não adianta só pedir, a gente tem que agir também. Então, um exemplo. Ai, me tira. Tem que comprar, ir lá no site, pede o livro, um exemplo, pede o livro e lê. Porque também se pegar o livro e deixar na cabeceira da cama e não ler, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, o exemplo é esse, pedir ao Senhor e agir. E a gente tem que fazer a nossa parte. Não é só pedir e deixar Deus... Ai, Deus, eu preciso de dinheiro. O dinheiro vai caindo. Não é assim. Você tem que fazer a sua parte também. Então, seria essa esse o mensagem. conselho, a mensagem. E essa mensagem é do céu, porque a Bíblia diz para aqueles críticos de plantão que o meu povo perece por falta de conhecimento. Como é que a gente busca o conhecimento? Com a leitura, com a pesquisa, com aquilo que Deus já deixou disponível para você. Deus não vai fazer, nem por mim, nem por você, aquilo que você tem que fazer. Deus, ele vai te dar oportunidades e você tem que ser capaz de agarrar elas com unhas e dentes e não deixar passar. Hoje Deus trouxe essa mensagem para você. Amanhã ele quer que alguém que já floresceu também floresça na vida do outro. Então, quanto mais a gente atrasa o processo de Deus, pior a situação fica, né? Então, a gente não quer dar espaço para que entre mais coisas, né, que não são da parte dele. Então, hoje a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas eu sei que aqui, né, no Clipcast não. Aqui Deus traz pessoas especiais como a Márcia, com conteúdo maravilhoso, com um instrumento que Deus deu na mão dela. E quando o povo dele vê, vai falar: Senhor, é isso que eu preciso. Não vai procrastinar, não vai deixar para depois, não vai criticar, não. Vai entender que para você obter o conhecimento, você precisa realmente reagir.
né? Você precisa tomar uma ação. E a ação é decidir. Amém? Amém. Gente, o Clipcast vai ficando por aqui. Nós voltamos em seguida, em sequência. Acho que não vai dar mais tempo de voltar em setembro. Acho que a gente volta só no próximo mês agora. Porque nós faremos uma viagem aí. E o Senhor, Ele tem muitas coisas para trazer para nós nessa nova etapa, né, do mês de outubro, que vai ser o mês das crianças, mas também o novo de Deus. E nós já estamos aqui vendo quem serão as pessoas que estarão aqui fazendo a entrega desse mês. E logo, logo a gente vai anunciar para vocês. Mas muito obrigada por vocês estarem conosco aqui até agora, ouvindo um pouco mais. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou no seu coração. Não deixa de seguir a Márcia, segue ela, @marciapequeno_oficial. Ó, já decorei. Jolie Campers, @Jolie Campers e @Clipgospel, que é o nosso portal maioral, tem tantos portais afiliados embaixo, e aqui você segue a gente no canal da Clipcast, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau.